está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 6h22 do Rio de Janeiro. Muito bom dia para você que está na Bradesco Esportes FM, o melhor dial esportivo do Brasil e do mundo, sempre trazendo muitas informações para você, torcedor do futebol carioca, do esporte em geral, também das Paralimpíadas. Afinal está chegando a hora, falta pouco, hein? E você curte aqui na Rádio do Seu Esporte. Mas primeiramente vamos falar do seu clube de coração aqui na Rádio do Seu Esporte, começando com a equipe do Botafogo, que jogou ontem. A derrota e a péssima atuação de ontem contra o Cruzeiro podem fazer o técnico Jair Ventura mudar o time para o jogo com o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O treinador está sendo já cobrado pela torcida depois das duas últimas derrotas. E jogadores como Renan Fonseca e o volante Bruno Silva estão na mira da galera e podem ser os dois primeiros a perder suas condições de titulares no Alvinegro para a sequência do Campeonato Brasileiro. Tá certo, esse é o Botafogo aqui na Rádio Seu Esporte, que espera uma atuação melhor agora na sequência do Campeonato Brasileiro. 6h23, vamos falar também do Vasco da Gama aqui na Rádio do Seu Esporte. O Vasco treina hoje para a partida de amanhã pela Série B do Campeonato Brasileiro às 4h30 da tarde na Fonte Nova contra o Bahia. O técnico Jorginho tem as voltas de Nenê, Andrezinho, Marcelo Matos e Jorge Henrique, além de Júnior Dutra. Por outro lado, ainda tem os desfalques de Caio Monteiro, Luan, que está suspenso, e Martin Silva com a seleção uruguaia. Esse é o Vasco da Gama aqui na Rádio do Seu Esporte. O Vasco que tem alguns desfalques, mas tem um time aí suficiente para entrar em campo, pelo menos fazer uma boa participação na próxima rodada. 6h24 no Rio de Janeiro, a gente vai para um rápido break e volta já. Cidade do Esporte. Já imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 2 da tarde. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 6h25 no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1. Na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues, estou aqui sempre para trazer muitas informações para você, torcedor do futebol carioca e também que acompanha os esportes em geral aqui na Rádio Seu Esporte. E tivemos ontem o Brasil enfrentando a equipe do Equador. Quem contou a história aqui no Rio de Janeiro foi o Rodrigo Campos. E vamos curtir o terceiro gol, o gol de Gabriel Jesus, para fechar o bom resultado lá em Quito. Grande atuação da seleção brasileira, especialmente no segundo tempo. Olha o Brasil, o Marcelo lançou na esquerda para Neymar, este para Gabriel Jesus, ajeitou, girou, pé direito, bateu, é festa! E que golaço! Brasil! Da grande área, ele dominou, girou o corpo, pé direito, um míssil lá no cantinho esquerdo do goleiro Alexander Domingues. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, Brasil. Esse é o futebol brasileiro, o melhor futebol do mundo, o país do futebol faz as pazes com a torcida, Brasil. Seja bem-vindo, Tite, é a nova era, é o Brasil vencendo e fazendo bonito agora no placar. Aos 47, Brasil 3, Equador 0. Bradesco Esportes FM.
Tá aí, esse é o gol, o terceiro do Brasil em cima do Equador. Gol de Gabriel Jesus, grande figura da partida do Brasil diante da equipe equatoriana, inclusive quebrando jejum. Seleção brasileira de Tite estreando bem, e você acompanhou aqui na Rádio do Seu Esporte. 6 horas e 27 minutos no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Seguimos por aqui destacando mais do seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM, hora do Fluminense, com Gabriel Esquerdo. E os ingressos para a partida entre Fluminense e Figueirense amanhã às 4 horas da tarde no estádio Lide Coutinho, em Edson Passos, já estão à venda para o público geral. Os torcedores que quiserem ir a essa partida terão que desembolsar de R$40 no setor C a R$80 na tribuna, e todos esses ingressos com direito à meia entrada. Lembrando que as vendas se encerram para o público geral amanhã, 1 da tarde, tanto na internet quanto nos pontos de venda, inclusive em Edson Passos. Tá certo, esse Gabriel Esquerdo, realmente a torcida do Fluminense apoiando bastante no estádio de Edson Passos, parecendo um caldeirão em todos os jogos do Tricolor. Isso tem contribuído até para que a equipe possa se superar nas partidas, apesar do resultado um tanto indigesto da última quarta-feira, 1-1 diante do Corinthians, mas não deixa de ser um resultado onde o Fluminense pelo menos não perdeu, só tem que ir lá fazer um golzinho, já muda a história desse jogo, né? Confronto de mata-mata, que é sempre complicado, e um gol fora de casa sempre ajuda. Vamos falar do Flamengo para fechar os 4 grandes do Rio de Janeiro. Quem chega é o Mauro Santana. Com a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, os jogadores do Flamengo receberam folga nesta sexta-feira. No entanto, vão treinar no sábado e novamente folga no domingo, já que na quarta-feira as atenções estarão voltadas para o Campeonato Brasileiro. Pela 23ª rodada, o rubro-negro recebe em Cariacica a Ponte Preta, pensando nos 3 pontos para se manter na cola do líder Palmeiras e contando com o tropeço do Verdão, que realizará em casa um clássico com o São Paulo. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Mauro Santana com informações do Flamengo aqui 91.1 na rádio do seu esporte. O Flamengo que está embalado na questão das classificações, né? Conseguiu reverter a classificação diante da equipe do Figueirense na Sul-Americana ao seu favor, e isso faz com que os atletas estejam animados e acreditando no próprio potencial agora para a sequência do Campeonato Brasileiro. Ir bem numa competição acaba sendo refletido na outra também, ao menos essa é a lógica que os rubro-negros estão pensando. 6 horas e 30 minutos no Rio. Quer acordar e ficar bem informado? O Nossa Área invade a sua manhã na Bradesco Esportes FM a partir das 10 horas, com as notícias do seu clube de coração e todos os esportes. Eu e Juan Rodrigues levaremos todas as últimas informações em um banquete de notícias. Nada escapa ao nosso olhar. Espero você a partir das 10 da manhã. O Nossa Área é todo seu. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 6 horas e 51 minutos no Rio de Janeiro, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei aqui trazendo muitas informações sobre o seu clube de coração e muito mais aqui na Bradesco Esportes FM. Muito bom dia para você que escolheu bem, escolheu o Dial 91.1, melhor lugar para se informar nessa manhã durante o dia todo. E vamos falar mais um pouquinho de Brasil. Brasil que conseguiu um bom resultado, 3-0, em cima do Equador. E o Rodrigo Campos contou assim o primeiro gol. Casemiro pisa na bola, perde na primeira, se recupera na segunda. Lançou, buscava Gabriel Jesus. Passe forte demais, mesmo assim acreditou. Roubou, dominou, entrou na área, vai marcar, derrubado, é pênalti! Pênalti para o Brasil, pênalti para o Brasil. Gabriel Jesus derrubado dentro da área. É o primeiro, Neymar. Eu sou mais
você, Neymar. Eu acredito em você, Neymar. O árbitro autoriza. Neymar vai para a cobrança. É o primeiro pintando. Neymar, com muita calma, pé direito, parou, correu, bateu, é festa! Escolheu o canto olho a olho com o goleirão que pulou no canto certo, mas ela morreu no fundo do barbante. Abre o placar o Brasil, silêncio em Quito. Neymar aos 27, ele bota no placar que agora tá bonitão, olha lá, o Brasil tá na frente, o Brasil tem Equador não tem nada. Bradesco Esportes FM. E o grande jogador do confronto, Gabriel Jesus, ele comenta sobre essa estreia 3-0 que você ouviu aqui na Rádio Seu Esporte, na voz de Rodrigo Campos. E o jogador fala do jogo maravilhoso que ele fez. Eu fico muito feliz, né, pela minha estreia, pela vitória da equipe, mais ainda feliz pela vitória. A gente estava precisando e uma estreia como eu fiz hoje é de me orgulhar muito. Trabalhei bastante para chegar até aqui, mas nunca estou satisfeito, sempre quero melhorar e sempre trabalhando. Isso que aconteceu hoje na minha vida foi muito bom. Não tenho nem palavra para descrever. Eu que há 3 anos atrás estava jogando várzea e hoje estou defendendo a seleção principal e pude estrear e fazendo gol, então fico bastante contente. Comemorar hoje, o que tiver que comemorar é curtir, porque é uma vitória muito importante, ainda mais se tratando do momento e sendo contra o Equador. E há 33 anos não ganhava aqui, então a gente tem que curtir hoje. Mas voltar amanhã com pensamento na Colômbia, trabalhar em cima deles para que a gente possa fazer um bom jogo e conquistar a vitória. Tá aí, esse Gabriel Jesus falando aqui na Bradesco Esportes FM. Quem também comentou foi o goleiro Alisson. E ele, inclusive, ressalta a dificuldade do próximo confronto, agora diante da Colômbia. Um jogo difícil, sempre difícil jogar. Não é à toa que são 33 anos que a gente quebrou aí, né, de tabu com essa vitória. Fizemos um ótimo trabalho, um jogo consistente, defensivamente bem também, não cedendo tantas chances para o adversário. Quando o adversário teve chance, a gente estava ali, seja para cortar um cruzamento ou praticar uma defesa. Todo mundo de parabéns, o pessoal do ataque também ajudou muito na marcação, isso é importante. O time compacto, uma vitória muito boa, merecida, a gente fez por merecer dentro de campo. Temos um grande desafio agora, que é cada vez mais subir na tabela. Está muito embolado, tudo muito embolado, a pontuação, todo mundo junto. A gente está a 1 ponto dos 3 que estão na frente da gente, 2 pontos do líder, que é a Argentina, né? Vamos ver se a gente busca uma vitória em Manaus aí para subir mais ainda na tabela. Sempre difícil jogar com a Colômbia. A gente conta com o nosso torcedor, conta, né, que a gente vai jogar em casa. Isso é importante para a gente, mas hoje a gente jogou fora e venceu. Tá muito nivelado, tudo muito junto, muito embolado. A classificação, a gente vai tentar buscar a vitória aí para conseguir cada vez mais subir na tabela e se distanciando dos que ficam para trás. Tá aí, esse goleiro Alisson falando aqui na Rádio Seu Esporte, lembrando que o Brasil ganhou da equipe do Equador 3-0 e tivemos os outros seguintes resultados: Bolívia 2-0 sobre o Peru, Colômbia 2-0 contra a Venezuela, Argentina 1, Uruguai 0, Paraguai 2, 1 Chile. E a próxima rodada tem as partidas entre Brasil e Colômbia, Peru, Equador, Chile, Bolívia, Uruguai, Paraguai, Venezuela e Argentina. Acontece na próxima terça-feira. 6 horas e 57 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 7 horas e 23 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte.
Seja bem-vindo ao melhor dial do nosso rádio aqui do Brasil e onde você fica bem informado sobre tudo que acontece no Brasil e no mundo do futebol e do esporte também. Vamos falar da equipe do Botafogo aqui com o Cadu Macri. E os principais jogadores escolhidos pela torcida depois da derrota para o Cruzeiro foram os zagueiros Renan Fonseca, que fez um pênalti infantil no primeiro gol do Cruzeiro, o outro zagueiro Emerson, que fez um gol contra, e o volante Bruno Silva. Esses três foram muito criticados pelo torcedor do Botafogo durante todo o segundo tempo e também depois da partida. A galera ficou na bronca com o comportamento dos três durante o jogo. E o técnico Jair Ventura vai precisar mexer com o psicológico desses atletas e do restante do elenco para o time seguir lutando na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Tá certo. Esse é o Cadu Macri falando sobre o 5-2 que o Botafogo acabou sofrendo da equipe do Cruzeiro. Havia feito boas participações durante o Campeonato Brasileiro na Arena Botafogo, mas dessa vez as coisas não aconteceram como o esperado. 7h25 no Rio de Janeiro, a gente vai pro rápido break, volta já. Conexão Comércio. O Sistema Fecomércio RJ é composto pela Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro, pelo Senac RJ e pelo Sesc RJ. O sistema representa os interesses do setor do comércio de bens, serviços e turismo no Estado. Esse setor é o que mais gera empregos no Rio de Janeiro, responsável por cerca de 2 milhões de postos de trabalho formais, o que corresponde a 42,6% dos empregos com carteira assinada no Estado. São cerca de 350 mil estabelecimentos, o que representa 62,2% dos empreendimentos comerciais fluminenses. A Fecomércio RJ realiza e apoia seminários, palestras, eventos e feiras regionais, estimulando o acesso a novas técnicas de gestão e tecnologia da informação e demais assuntos de interesse do setor. Outras informações no site fecomércio-rj.org.br. Conexão Comércio, uma iniciativa do Sistema Fecomércio. 7h26 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM. Vamos falar mais dos clubes do Rio de Janeiro. Hora de falarmos do tricolor das Laranjeiras com Gabriel Esquerdo. E depois do empate em 1-1 com a equipe do Corinthians, o Fluminense treinou ontem nas Laranjeiras, visando o jogo de sábado contra a equipe do Figueirense. Tricolor das Laranjeiras vai ter apenas uma mudança em relação ao time que jogou na última quarta-feira e por motivos de suspensão. O zagueiro Gum levou o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo contra o Figueirense e Renato Chaves será o substituto ao lado de Henrique. Uma vitória nesse jogo, que é atrasado da 16ª rodada, coloca o Fluminense a apenas 3 pontos de entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. É verdade, né? O Fluminense tem uma rodada a menos e pode utilizar-se disso para encostar no grande objetivo da equipe. Vamos seguir aqui na Rádio Seu Esporte, agora para falar do Vasco da Gama, o time da Colina, que é destacado por Bruno Lousada. O Vasco vai enfrentar um Bahia que vem em boa fase. O time não perde há 4 partidas e vai jogar em casa com a expectativa de um ótimo público. Até ontem à noite já tinham sido vendidos 17 mil ingressos de forma antecipada e o Bahia espera lotar a Fonte Nova para manter a boa sequência e se aproximar do grupo de cima na Série B do Brasileirão. O Vasco precisa ganhar para não deixar o Atlético Goianiense se aproximar da liderança do campeonato. É verdade, né? E pode contar com a ajuda do Vila Nova, equipe que enfrentou na última terça-feira e que perdeu lá em São Januário, mas o Vila joga agora contra o Atlético Goianiense, um clássico local. Quem sabe o Vila tira e depois devolve a chance do Vasco da Gama abrir uma gordurinha. E seguimos na Rádio Seu Esporte agora para falarmos do rubro-negro. Flamengo em destaque aqui em 91.1. O vice-presidente jurídico do Flamengo, Dr. Flávio Williman, irá entrar com um pedido de reconsideração da punição imposta em segunda e última instância pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, acatando o recurso da Procuradoria da entidade, ampliando, além da perda de um mando de campo, já cumprida pelo Flamengo no clássico com o Fluminense, a perda de 3 jogos com restrição de venda de ingressos em 20% da capacidade do estádio, além de, como visitante,
3 partidas sem ter direito aos 10% da carga para a torcida rubro-negra. Williman entende que o Flamengo sairá mais prejudicado nesta situação que o Palmeiras, cujos membros de torcidas organizadas incitaram a confusão no estádio Mané Garrincha, na capital federal, já que será justamente diante do Verdão, em São Paulo, que o Flamengo começará a cumprir esta punição. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, uma situação complicada, né? A grande, entre aspas, final antecipada do Campeonato Brasileiro pode ser prejudicada por essa situação. Mas deveria ser pensado nisso lá no dia da confusão. Agora que o Flamengo está colado na liderança, aí fica complicado se pensar nessa situação. Cabe o recurso e o Flamengo vai atrás dos direitos, pelo menos para dar uma amenizada na pena. Não que seja muito justo essa questão. A gente segue aqui na rádio Seu Esporte Bradesco Esportes FM. Hora de falarmos mais um pouco de seleção brasileira, porque o Gabriel Jesus, ele fala que vinha trabalhando firme por essa oportunidade. Trabalhando sempre firme. Tite me passou muita confiança, comissão inteira, o grupo inteiro, os jogadores, pra mim tudo é novo. Como eu sempre digo, 3 anos, tudo tá acontecendo na minha vida e hoje eu posso estar estreando na seleção principal e fazendo um gol. Eu fico muito feliz, não só pelo gol, mas sim pelo meu jogo e o da equipe. Tá aí, comemorando também o jogo da equipe do Brasil que acabou fluindo. Daqui a pouquinho a gente ouve também o técnico Tite por aqui, a gente traz mais personagens desta partida que aconteceu lá no Equador. Lembrando para você que o Brasil agora joga contra a equipe da Colômbia no próximo dia 6, terça-feira, às 9h45 da noite. Teremos também os seguintes jogos na rodada: Venezuela e Argentina, Uruguai e Paraguai, Chile e Bolívia e Peru e Equador. O Peru que conseguiu a proeza de ressuscitar a Bolívia, 2-0 para a Bolívia nessa última rodada. 7h31 do Rio de Janeiro. Quer acordar e ficar bem informado? O Nossa Área invade a sua manhã na Bradesco Esportes FM a partir das 10 horas, com as notícias do seu clube de coração e todos os esportes. Eu e Juan Rodrigues levaremos todas as últimas informações em um banquete de notícias. Nada escapa ao nosso olhar. Espero você a partir das 10 da manhã. O Nossa Área é todo seu. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. Já imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado e invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 14h. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 7h52 do Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. A rádio que foi olímpica no mês de agosto vai ser paralímpica no mês de setembro, sempre trazendo muitas informações com a melhor cobertura do Grupo Bandeirantes para você. E o Fábio Azevedo traz informações sobre os jogos. O vôlei sentado surgiu em 1956, utilizando basicamente as mesmas regras do vôlei. Em 76, em Toronto, apareceu como exibição na Paralimpíada. Em 1980, na Holanda, o esporte passou a ser disputado oficialmente. A modalidade ganhou destaque de vez a partir dos Jogos de Atenas em 2004, quando o vôlei paralímpico passou a ser disputado apenas com os atletas sentados. Renato Leite, levantador da Seleção Paralímpica de Vôlei Sentado do Brasil, celebra o fato de estar na nossa seleção desde 2002. Sou pioneiro do esporte há 14 anos, eu jogo essa modalidade. Os primeiros atletas a começarem esse esporte no Brasil. Sou jogador hoje dentro da seleção com o maior número de jogos, mais de 480 jogos pela nossa seleção. O voleibol é basicamente a mesma coisa do voleibol convencional, o vôlei sentado e o convencional. A única coisa que
que difere é o tamanho da quadra. O vôlei convencional é 9x9, são 2 quadrados, né, de cada lado. Já o vôlei sentado são 2 retângulos, que aí fica 5x6 de largura. E a rede também é 1,15 m do chão. E a única regra que difere é o bloqueio. Você pode bloquear o saque. Renato Leite foi medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de 2003 e medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos em 2007. Podem competir no vôlei sentado jogadores amputados, paralisados cerebrais, lesionados na coluna vertebral e pessoas com outros tipos de deficiência locomotora. No Rio 2016, 8 seleções masculinas e 8 femininas lutam pelo pódio. Tá certo, esse é o Fábio Azevedo, sempre trazendo informações das Paralimpíadas aqui na Rádio do Seu Esporte. 7h54 no Rio. Cidade do Esporte. Já imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 14h. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Os Jogos Olímpicos Rio 2016 foram tudo de Brá. Mas a festa olímpica ainda não acabou. Aliás, está ainda mais Brá. Os Jogos Paralímpicos Rio 2016 estão inspirando todo o país. E o Bradesco, que sempre acreditou e investiu no Brasil e nos brasileiros, tem o orgulho de patrocinar essa grande festa Brá. Brá de Brasil, Brá de Bradesco. Patrocinador dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. 7h55 no Rio de Janeiro. Você está na Rádio do Seu Esporte. Hora de destacarmos mais um pouco do seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM, começando pelo Vasco da Gama. Vasco treina hoje para a partida de amanhã contra o Bahia às 4h30 na Fonte Nova pela Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Jorginho vai poder contar com Nenê, Andrezinho, Jorge Henrique, Marcelo Matos e Júnior Dutra, todos os jogadores voltando a ficar à disposição do treinador. Luan, Martin Silva e Caio Monteiro seguem fora. Até agora já foram vendidos de forma antecipada 17 mil ingressos para a partida. Tá certo, o Vasco da Gama em destaque, né, e que conta com o apoio do torcedor também para virar a chave dessa crise e passar a bonança novamente. Lembrando que o presidente cobrou, né, que a equipe mudasse de atitude e os próprios jogadores estão empenhados nesta situação. Vamos falar do Botafogo, que infelizmente foi derrotado, e o Cadu Macri conta essa história. Depois de uma atuação pífia do sistema defensivo, Botafogo perde para a equipe do Cruzeiro pelo placar de 5-2 e praticamente dá adeus à Copa do Brasil. Depois do jogo, com poucas palavras e até em alguns momentos ríspido com a imprensa, técnico Jair Ventura deixou claro que ainda há a possibilidade de classificação se o Botafogo tentar reverter o placar no dia 21, quando as equipes voltam a se enfrentar, desta vez no estádio do Mineirão. Possibilidade sempre há no futebol, mas realmente a missão ficou bastante complicada. Vamos falar do tricolor das Laranjeiras com Gabriel Esquerdo. E a equipe do Fluminense anunciou oficialmente a contratação do meia equatoriano Jefferson Orejuela. O jogador assinou um pré-contrato com o Fluminense até o final do ano de 2019, mas só se apresenta ao tricolor em janeiro de 2017. O jogador defendeu o Independente Del Valle nesta edição desse ano da Libertadores e foi vice-campeão com a equipe equatoriana. Orejuela tem sido constantemente convocado para a seleção do Equador. Tem sido convocado, inclusive revelou à imprensa local que quer ser protagonista do Fluminense, ou seja, um atleta que chega querendo, e isso é bastante importante. E vamos com o Flamengo, agora aqui na Rádio Seu Esporte. Quem chega com informações do rubro-negro é Mauro Santana. Em segunda e última instância, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva acatou o recurso da Procuradoria da entidade pedindo aumento na pena concedida ao Flamengo
por conta dos incidentes entre torcedores de Flamengo e Palmeiras no clássico no Mané Garrincha, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que havia sido condenado com uma perda de um mando de campo, já cumprida no clássico com o Fluminense, que foi realizado na Arena das Dunas, em Natal. Em nova decisão, o Flamengo foi punido com 3 jogos de restrição de venda de ingressos em 20% da capacidade do estádio como mandante, além de 3 partidas como visitante, sem ter direito aos 10% de carga para a sua torcida. O departamento jurídico, na pessoa do vice-presidente da casa, Dr. Flávio Willemann, irá entrar com um pedido de reconsideração da punição. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Mauro Santana aqui trazendo informações dessa questão do jogo contra o Palmeiras, punição, tá dando o que falar no Flamengo. Na seleção brasileira, o artilheiro da noite, Gabriel Jesus, no 3-0, 2 gols dele, fala que sobre a altitude, que no início ele até sentiu, mas ainda na preparação da seleção. Esses dias que a gente está aqui treinando, eu senti um pouquinho, mas eu me acostumo rápido com as coisas. Primeiro tempo ali, eu abafei um pouco, mas consegui controlar. O time foi muito bem, ficou com a bola, então a gente não cansa. Daí, a questão de ficar com a bola foi ressaltada pelo jogador. E quem falou também sobre a seleção foi o técnico Tite. Ele fala sobre a equipe e que tem que curtir o momento. Isso nos dá energia para, logo ali na frente, eu pego essa pergunta, a palavra que eu vou te responder. Mas agora é o momento de ficar feliz pelo desempenho da equipe, pela adversidade, pelo nível físico, tático, técnico que o jogo teve. Por esses outros fatores, nós temos pés no chão, eu não estou absolutamente eufórico, não, nós temos essa condição. Mas a gente precisa ter a coragem de curtir o momento também. E eu quero curtir e valorizar os atletas e valorizar o desempenho. Lembrando que o Brasil joga terça-feira contra a Colômbia Arena da Amazônia, 9h45 da noite. A tendência é que seja a mesma equipe. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. 8h23 no Rio de Janeiro, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei aqui trazendo muitas informações do seu clube de coração e muito mais, aqui em 91.1 Cidade Maravilhosa. Vamos começar falando aqui da equipe do Flamengo, com o Mauro Santana. E o tiro acabou saindo pela culatra. Condenado com a perda de um mando de campo por conta dos incidentes lamentáveis no clássico com o Palmeiras pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, mando este já cumprido diante do Fluminense, já que a partida foi realizada na Arena das Dunas em Natal, a diretoria do Flamengo, através de seu departamento jurídico, entrou com um pedido de recurso. A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva também entrou com recurso pedindo o aumento da pena e foi acatada. Além deste jogo, o Flamengo terá mais 3 partidas com restrição da venda de ingressos em 20% da capacidade do estádio como mandante. Além disso, mais 3 partidas sem direito aos seus 10% de carga como visitante para a torcida rubro-negra. E a primeira partida a cumprir esta punição é justamente o clássico com o Palmeiras pelo retorno, que pode configurar uma disputa direta pela liderança na tabela de classificação. O vice-presidente jurídico do Flamengo, Dr. Flávio Willemann, irá dar entrada com um pedido de reconsideração da pena, já que não poderá ser interpelado outro recurso. Houve uma decisão em última instância, no entanto, ele confia no princípio de razoabilidade na esfera do direito, já que acredita que o Flamengo sairá mais prejudicado que o Palmeiras, cujos membros de torcidas organizadas incitaram a confusão no primeiro turno. O primeiro jogo do Flamengo fora de casa é exatamente contra o Palmeiras, então acho razoável, bastante razoável que o tribunal, ao invés de determinar o cumprimento da decisão a partir de 10 dias, que determine o cumprimento da decisão a partir de 15 dias, possibilitando o Flamengo ter torcida
a sua torcida lá no estádio do Palmeiras, no jogo do Palmeiras. Se realizado hoje, seria entre o líder e o vice-líder do campeonato. E o Flamengo estuda apresentar um recurso ao próprio STJD, visando aclarar essa situação, dentre outras que poderão surgir após a publicação da decisão. Além da punição, o Flamengo terá que pagar uma multa de R$30 mil e o estádio Mané Garrincha está temporariamente interditado. Do Rio de Janeiro, Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Mauro Santana com informações aqui em 91.1 sobre a equipe do Flamengo, ainda sobre a questão da punição que tá dando o que falar. 8h26 no Rio. Cidade do Esporte. Já imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado e invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 14h. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 8h27 no Rio de Janeiro, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 91.1 na cidade maravilhosa. E tivemos no dia de ontem, o Felipe Massa anunciando que vai sair da Fórmula 1, vai se aposentar do automobilismo. Depois de tantos serviços prestados, ele encerra a carreira no GP de Abu Dhabi. E a gente conversou na nossa área primeira edição com o Luiz Fernando Ramos, que explicou a situação. Eu acho que o Massa é um dos pilotos com uma relação mais positiva com o grid de uma maneira geral, mas de qualquer jeito o Massa disse que a decisão foi tomada já há alguns meses e isso aí sim, ele disse que surpreendeu a família dele não esperava essa decisão, mas acho que o Massa sentiu em termos de possibilidade de lutar por grandes resultados não estava sendo possível, a Williams não vive um grande ano, em termos de perspectivas disso mudar para o ano que vem, o quadro também não era dos melhores, a Williams buscando talvez aí outros caminhos para o futuro, tem muitas chances em outras equipes, e o Massa decidiu então, vamos encerrar essa carreira de cabeça erguida e anunciou, tomou a decisão há alguns meses, mas esperou para anunciar aqui em Monza. E disse que aqui em Monza por alguns motivos. Primeiro, pela relação dele muito forte com a Itália, Começou aqui a carreira nas categorias de base, correu muitos anos pela Ferrari, e também por ter sido aqui em 2006 que o Michael Schumacher fez na época o anúncio do fim da sua carreira na Ferrari, justamente para que o Massa pudesse continuar na equipe. E de uma maneira simbólica, até de uma maneira para fechar esse ciclo, o Massa faz aqui o anúncio de que deixará a Fórmula 1 no final do ano. Sai com um saldo positivo para ele, diz que sai orgulhoso de tudo que atingiu, sai com o vice-campeonato mundial, perdeu o título por 1 ponto para Lewis Hamilton em 2008, todo mundo lembra daquela grande final em Interlagos, e sai com 11 vitórias em termos de grandes prêmios disputados. Em Abu Dhabi, a última corrida desse ano, o Massa completa 250 grandes prêmios de Fórmula 1, seria o 7º piloto que jamais corridas completou na Fórmula 1, portanto, sai aí com bastante número e com bastantes conquistas da Fórmula 1, a única categoria que ele correu na qual não conquistou o título, mas foi por pouco, a gente lembra, em 2008. Tá aí, esse é o Luiz Fernando Ramos falando um pouquinho sobre o Massa e essa decisão de terminar a carreira na Fórmula 1. 8h30 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte. Quer acordar e ficar bem informado? O Nossa Área invade a sua manhã na Bradesco Esportes FM a partir das 10 horas com as notícias do seu clube de coração e todos os esportes. Eu e Juan Rodrigues levaremos todas as últimas informações em um banquete de notícias. Nada escapa ao nosso olhar. Espero você a partir das 10 da manhã. O Nossa Área é todo seu. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte.
8 horas e 52 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1, na Cidade Maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei aqui sempre atualizando seu clube de coração e muito mais aqui na Bradesco Esportes FM. Afinal, somos a rádio de todos os esportes e rádio 24 horas. Se ligou o rádio de manhã, de tarde, de noite, sempre tem conteúdo pra você. Agora, 8 horas e 53 minutos, vamos falar da equipe do Vasco da Gama. Quem chega com informações é Bruno Lousada. O Vasco treina hoje e enfrenta o Bahia amanhã às 4h30 na Fonte Nova, em Salvador, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Até agora já foram vendidos 17 mil ingressos de forma antecipada e a expectativa é de casa cheia para o confronto do líder do campeonato contra o Bahia, que tenta se aproximar do grupo de cima da tabela. O tricolor baiano tem 32 pontos e está a 5 do Ceará, que é o quarto colocado. O Vasco, por outro lado, lidera a competição e não perde a liderança nessa rodada. Apesar da diferença para o Atlético Goianiense ter diminuído para 3 pontos, o time ainda tem 2 vitórias a mais do que o vice-líder. O técnico Jorginho vai poder contar para esse jogo com as voltas de Nenê, Andrezinho, Marcelo Matos, Júnior Dutra e Jorge Henrique. Jorge Henrique, inclusive, que está de contrato renovado até o final de 2017. Ainda seguem fora Martin Silva com a seleção uruguaia, Caio Monteiro na seleção brasileira sub-20, ele inclusive foi titular na partida de ontem contra a Inglaterra, um amistoso disputado em Londres, e Luan, que está suspenso com o 3º cartão amarelo. Bruno Lousada para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, se o Vasco da Gama que tenta se recuperar no Brasileiro da Série B, pra gordurinha não acabar ficando pra trás, né? Demorou bastante pra ficar na liderança, com certa vantagem, fez vários planejamentos, mas tá vendo essa gordura acabar. Não pode acontecer isso. Inclusive, o elenco foi chamado a atenção pelo próprio presidente essa semana e se espera uma reação do time de São Januário. 8 horas e 55 minutos no Rio de Janeiro. Vamos para um rápido break, voltamos já já. Coligação Petrópolis pra frente, PDT, PP, PSC. Quero trazer mudanças reais para Petrópolis. Na saúde, educação, esporte, segurança, transporte e um canil público. Meu nome é Luiz Carlos Rossi, meu número é 12333. É a hora da mudança. Aqui quem fala é o vereador Maurinho Branco, 11.111. Como presidente da Comissão de Transporte, estive sempre ao lado da população, contra o aumento das passagens e por um serviço de melhor qualidade. Maurinho Branco, 11.111. E para prefeito, Bernardo Rossi, 15. Os Jogos Olímpicos Rio 2016 foram tudo de brá. Mas a festa olímpica ainda não acabou. Aliás, está ainda mais brá. Os Jogos Paralímpicos Rio 2016 estão inspirando todo o país. E o Bradesco, que sempre acreditou e investiu no Brasil e nos brasileiros, tem o orgulho de patrocinar essa grande festa brá. Brá de Brasil, Brá de Bradesco. Patrocinador dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. 8 horas e 56 minutos na Cidade Maravilhosa. Estamos de volta aqui na Bradesco Esportes FM para destacar o seu clube de coração e também a seleção brasileira do técnico Tite, que surpreendeu na coletiva de imprensa ao falar que a tática também foi um legado do técnico Dunga. E foi um legado de Dunga em função de atletas que trabalharam na seleção já adaptados. Exemplo, Coutinho, trabalhado no setor esquerdo onde ele faz e utilizado na seleção dessa forma, com o Dunga, também proporcionou legado para que tu pudesse colocar na equipe. Outro aspecto é sim, encontrar jogadores nas suas posições e funções onde eles exercem nos clubes, para que pudesse ter um mínimo de organização sem bola. Depois sim, também com bolas triangulações, aquilo que a gente acabou conversando ontem. Tá aí o treinador da seleção brasileira, que ao ser questionado sobre o estilo de jogo, principalmente do craque Neymar, se pareceu um pouco com o que ele desempenhava no Barcelona, foi enfático e disse que a seleção, num geral, jogou igual o Barça. A equipe toda foi assim, e o Neymar foi assim, o Neymar do Brasil, o Neymar com a origem do Santos, e que é um líder técnico, assim como existem lideranças de comportamento, outras que se expressam, outras de competição, tem diversas facetas, e ele tem essa, né? Do jogador dado um contra um no último terço, não numa situação mais atrasada, de cumprir função também, de fechar espaço. Ele e a equipe, ela teve muito
esse espírito solidário. Por isso que ela conseguiu sofrer nos momentos difíceis, no início principalmente do jogo, para conseguir a vitória no final. O técnico Tite da Seleção Brasileira falando aqui na Rádio do Seu Esporte, e ele que finaliza falando o que deu certo nessa seleção. São jogos de alto nível, os atletas merecem muito meu elogio. Eles merecem muito em tão curto espaço de tempo. Tu abrir mão, talvez eu não tenha tanto tempo para executar as coisas, mas as faço quando eu falo na comissão técnica, de uma forma muito intensa. Então os trabalhos deles foram muito fortes. E era um desafio muito grande para pegar um técnico, estabelecer um padrão de organização e que pudesse fazer frente ao Equador, com o grau de dificuldade e qualidade que ele tem, jogando na sua casa, poder vencer. E é uma palavra que eu uso bastante, ele venceu e mereceu. Ele venceu e mereceu, principalmente pelo segundo tempo. Tá aí, esse é o técnico Tite falando aqui na Rádio do Seu Esporte. 8 horas e 58 minutos no Rio de Janeiro. A gente segue trazendo informações sobre as eliminatórias, já que a equipe da Argentina bateu o Uruguai por 1-0 e chega agora à liderança da competição. O segundo lugar ficou com o Uruguai com 13 pontos. A Colômbia aparece logo em terceiro também, 13 pontos. O quarto lugar ficou o Equador com 13. Na quinta colocação e colocação da repescagem até aqui, vem o Brasil, 12 pontos. Sexto, Paraguai, 12. Sétimo, Chile, 10. Oitava, Bolívia tem 6. O Peru é o nono com 4 pontos. A Venezuela apenas 1 ponto na classificação. Além de Brasil 3-0 sobre o Equador, tivemos Colômbia 2-0 contra a Venezuela, Bolívia 2-0 contra o Peru, 1-0 Argentina contra o Uruguai, Paraguai 2, Chile 1. E na próxima rodada teremos no dia 6, terça-feira, Venezuela e Argentina, Uruguai e Paraguai, Chile, Bolívia, Brasil e Colômbia, Peru e Equador. E você acompanha tudo aqui na Rádio do Seu Esporte. 9 horas no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, você está na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM 91.1. Na Cidade Maravilhosa, eu sou Juan Rodrigues e estarei aqui durante o intervalo dos donos da bola, trazendo muitas informações para você em 91.1 na Cidade Maravilhosa. Vamos falar um pouquinho da seleção argentina, porque Lionel Messi explicou porque tinha abandonado a seleção e decidiu voltar. Segundo ele, na conversa com o técnico Edgardo Bauza, logo depois que o ex-São Paulino assumiu a equipe, ele foi claro com o sentimento e com o que estava pensando sobre a seleção. Segundo o jogador, ele sentiu que o momento estava ruim para ele, estava desiludido com a seleção argentina e achava que estava atrapalhando. Porém, convencido pelo treinador, decidiu voltar. E foi bom para a Argentina porque acabou influenciando no resultado positivo diante do Uruguai com uma belíssima atuação de Lionel Messi. Inclusive, o próprio treinador, o Edgardo Bauza, falou da importância do atleta para a seleção, que, segundo ele, é fundamental a participação dele, principalmente no esquema ofensivo. Diante da equipe do Uruguai, a Argentina foi com Dybala no meio de campo e com o trio de ataque com o Messi e também o Prato na frente, tendo aí um time bastante ofensivo para o duelo das eliminatórias. O técnico Edgardo Bauza, que acredita que esse é o esquema que deve adotar na seleção hermana. Agora, meio-dia, 53 minutos no Rio de Janeiro, você está na Rádio Seu Esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na Cidade Maravilhosa. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. Já imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 2 da tarde.
Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Estarei aqui trazendo muitas informações para vocês. Vamos falar um pouquinho de seleção brasileira. Seleção que conseguiu o 3-0 em cima da equipe do Equador, tirando um jejum, quebrando o jejum de 33 anos que não vencia lá em Quito. E depois da partida, quem falou foi o goleiro Alisson, comentando a partida. Um jogo difícil, sempre difícil jogar. Não é à toa que são 33 anos que a gente quebrou aí, né, de tabu com essa vitória. Fizemos um ótimo trabalho, um jogo consistente, defensivamente bem também, não cedendo tantas chances para o adversário. Quando o adversário teve chance, a gente estava ali, seja para cortar um cruzamento ou praticar uma defesa. Todo mundo de parabéns, o pessoal do ataque também ajudou muito na marcação, isso é importante, o time compacto, uma vitória muito boa, merecida, a gente fez por merecer dentro de campo. Temos um grande desafio agora, que é cada vez mais subir na tabela. Está muito embolado, tudo muito embolado, a pontuação, todo mundo junto. A gente está a 1 ponto dos 3 que estão na frente da gente, 2 pontos do líder, que é a Argentina, né? Vamos ver se a gente busca uma vitória em Manaus aí para subir mais ainda na tabela. Sempre difícil jogar com a Colômbia. A gente conta com o nosso torcedor, conta, né, que a gente vai jogar em casa. Isso é importante para a gente, mas hoje a gente jogou fora e venceu. Está muito nivelado, tudo muito junto, muito embolado. A classificação, a gente vai tentar buscar a vitória aí para conseguir cada vez mais subir na tabela e se distanciando dos que ficam para trás. Tá aí, esse goleiro Alisson, titular da seleção brasileira diante do Equador. Quem também comentou foi Gabriel Jesus. Segundo o jogador, ele estava trabalhando firme para que tivesse essa estreia positiva. Eu fico muito feliz, né, pela minha estreia, pela vitória da equipe, mais ainda feliz pela vitória. A gente estava precisando e uma estreia como eu fiz hoje é de me orgulhar muito. Trabalhei bastante para chegar até aqui, mas nunca estou satisfeito, sempre quero melhorar e sempre trabalhando. Isso que aconteceu hoje na minha vida foi muito bom. Não tenho nem palavra para descrever. Eu que há 3 anos atrás estava jogando várzea e hoje estou defendendo a seleção principal e pude estrear e fazendo gol, então fico bastante contente. Comemorar hoje, o que tiver que comemorar é curtir, porque é uma vitória muito importante, ainda mais se tratando do momento e sendo contra o Equador. E há 33 anos não ganhava aqui, então a gente tem que curtir hoje, mas voltar amanhã com o pensamento na Colômbia, trabalhar em cima deles para que a gente possa fazer um bom jogo e conquistar a vitória. Tá aí, esse Gabriel Jesus, ele que fez 2 gols pela seleção brasileira na estreia diante da equipe do Equador. E quem falou também sobre curtir foi o técnico Tite, que fala sobre o momento da seleção. Isso nos dá energia para, logo ali na frente, eu pego essa pergunta, a palavra que eu vou te responder. Mas agora é o momento de ficar feliz pelo desempenho da equipe, pela adversidade, pelo nível físico, tático, técnico que o jogo teve. Por esses outros fatores, nós temos pés no chão, eu não estou absolutamente eufórico, não, nós temos essa condição. Mas a gente precisa ter a coragem de curtir o momento também. E eu quero curtir e valorizar os atletas e valorizar o desempenho. Tá aí, esse técnico Tite da seleção brasileira, a seleção brasileira que volta a jogar na próxima terça-feira, duelo diante da Colômbia, que você acompanha aqui na Rádio Seu Esporte. E além dessa partida, 8ª rodada das eliminatórias, terá o confronto entre Venezuela e Argentina, Uruguai e Paraguai, Chile e Bolívia, e Peru e Equador. Você cansou da mesmice no seu fim de tarde? Então vem pro Beck. O Bradesco Esporte Clube abre as portas às 4 da tarde com muita informação do seu clube de coração, esportes olímpicos e paralímpicos, claro, informações do Rio de Janeiro e tudo com muito bom humor. Eu, Fábio Azevedo, o Getúlio Vargas, o Daniel Pomeroy e ele, eu, o professor Narigueta.
Também tô nessa. E você vai ficar de fora? Então anota aí, segunda a sexta, das 4 às 6 da tarde, vem pro Beck. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Lembrando para você que daqui a pouquinho tem Cidade do Esporte, segunda edição, às 2 horas da tarde, com Cadu Macri e Mauro Santana. Você confere aqui na Bradesco Esportes FM. E a gente segue atualizando tudo por aqui. Entre 1h e 1h10 também tem muito conteúdo aqui na rádio do seu esporte, que é 24 horas de esportes. A qualquer hora que você ligar, você vai ter muitas informações do seu clube de coração e muito mais aqui em 91.1. Melhor dar aí para você ficar e ser bem informado é aqui. 12h, 54 minutos no Rio. Essa é a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM. Realização: Grupo Bandeirantes de Comunicação. A Copa Tour conta com a frota mais moderna do país. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, com hora marcada inclusive em carros utilitários, com postos de atendimentos nos aeroportos, rodoviária e Pier Mauá. Transporte City Tour, cobertura de eventos, festas e shows na cidade do Rio de Janeiro com total segurança é com a Copa Tour. Possui convênios em todo o Brasil. Copa Tour, 30 anos servindo você. Aceita todos os cartões de crédito. Ligue agora, 3885.000. Tudo que é bom vem em 3. E é por isso que os azeites Olive oferecem 3 estilos para você saborear o melhor da vida. O Fresh garante um sabor mais fresco. O Limite é produzido da melhor colheita. E o Orgânico é 100% natural, livre de qualquer fertilizante. Todos, é claro, com acidez máxima de 0,2% e da melhor qualidade. Ficou difícil escolher um só, né? Faça como eu, experimente todos. Azeites Olive, 3 estilos, muito sabor. Vana, desde 1972, trabalhando com equipamentos de proteção do trabalho. Atendemos ao cliente com compromisso, qualidade, preço e pronta entrega. Impermeáveis resistentes, luvas isolantes, uniformes profissionais e resistentes à chama, material de sinalização de vias e equipamento de proteção individual em geral. Vana, inovação e tecnologia. Seus funcionários sempre protegidos. Ligue agora, 2651-1020. 12h, 56 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Rádio Seu Esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na cidade maravilhosa. Vamos falar um pouquinho de futebol internacional aqui na Rádio do Seu Esporte, porque o presidente da FIFA, Gianni Infantino, elogiou bastante a nova tecnologia do árbitro de vídeo, que, segundo ele, vai ajudar muito ao futebol. O dirigente falou em Bari, na Itália, logo após França e Itália, que a situação do replay de vídeo está em análise e, inclusive, considera utilizar-se disso já no Mundial de 2018 na Rússia, o que seria um grande avanço para o futebol, segundo o dirigente. Ainda no futebol internacional, falando de futebol inglês, o Chelsea, né, está sendo vítima da própria voracidade para buscar reforços. Após o final da janela, ficou constatado, segundo a imprensa inglesa, que 38 jogadores do Chelsea estão emprestados em clubes pela Europa, dentre os quais o brasileiro Kennedy está emprestado no Watford, o brasileiro Lucas Piazon foi emprestado para o Fulham, onde será o primeiro brasileiro a vestir a camisa do clube. Agora 12h, 57 minutos no Rio. Quer acordar e ficar bem informado? O Nossa Área invade a sua manhã na Bradesco Esportes FM a partir das 10 horas, com as notícias do seu clube de coração e todos os esportes. Eu e Juan Rodrigues levaremos todas as últimas informações em um banquete de notícias. Nada escapa ao nosso olhar. Espero você a partir das 10 da manhã. O Nossa Área é todo seu. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 12h, 59 minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues, estaremos aqui. Então você curte aqui na rádio do seu esporte a atualização do seu clube de coração. E também noticiário do futebol internacional,
como esse, do James Azevedo, que fala sobre o caso de Gabigol. Pelo futebol internacional, o jogador Gabigol teve o número 96 definido para usar pela camisa do Inter de Milão. A cúpula da equipe italiana inclusive elogiou bastante o atleta e deu as boas-vindas ao brasileiro. Vale lembrar que o jogador saiu da equipe do Santos, a qual atuava pelo cenário do futebol no Brasil. E o próprio jogador destacou que se tornar integrante do Inter de Milão no dia do aniversário foi um presente magnífico, e fazer parte de um clube que tem feito a história do futebol é uma emoção fantástica. O jogador fez parte inclusive do elenco da seleção brasileira em Quito, que enfrentou o Equador em partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. James Azevedo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá aí, camisa 96 pro Gabigol, né? Ele que chegou como grande reforço da Internacional de Milão, mas principalmente a questão envolvendo a não negociação do Jovetic fez com que o atleta tivesse que escolher um novo uniforme, sendo 96, sendo 10. O importante é jogar muita bola e poder evoluir agora no futebol internacional. 1h em ponto no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Esta é a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 1h01 no Rio de Janeiro, é hora de falarmos de Flamengo. Aqui na Rádio Seu Esporte, Mauro Santana está presente nos estúdios para ampliar o noticiário do Flamengo, né? Muitas questões envolvendo o rubro-negro, inclusive está numa fase bastante legal no Brasileiro, disputando a chance de ter título, né? Já que tem um jogo contra o Palmeiras, confronto direto, tá pertinho na tabela e tem muita coisa envolvendo esse confronto também, né, o Mauro? Até porque a gente lembra, né, o confronto entre Flamengo e Palmeiras será pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes disso, o Flamengo terá que enfrentar as equipes da Ponte Preta. O jogo está marcado para Cariacica, lembrando que, como mandante, o Flamengo já começa a pagar a punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por conta dos lamentáveis incidentes pela 6ª rodada do Brasileirão. No primeiro turno, quando integrantes de torcidas organizadas de Palmeiras e Flamengo se enfrentaram no estádio Mané Garrincha, e o Flamengo poderá disponibilizar no máximo 80% da carga total para a torcida local. 20% ficarão retidos e não haverá a presença, ou não será permitida a presença da torcida organizada. O mesmo acontecendo com o Palmeiras, que também vai começar a pagar esta punição justamente no clássico com o Flamengo. O problema é que o Flamengo também foi penalizado como visitante. Não poderá utilizar o expediente dos 10% destinados aos clubes visitantes nos jogos fora de casa durante a competição nacional. E justamente por conta disso, o departamento jurídico do clube entende que o Flamengo sairá mais prejudicado que o Palmeiras nesta circunstância. O vice-presidente jurídico do clube, Dr. Flávio Willeman, falou ontem no Bradesco Esporte Clube, sob o comando de Fábio Azevedo, deixou muito claro que até vê evolução no que diz respeito à discriminação entre Palmeiras e Flamengo. Em outras circunstâncias, ambas as partes receberiam uma punição semelhante. A punição é distinta. O Palmeiras recebeu uma punição maior que a do Flamengo, inclusive a multa pecuniária, que é de R$60 mil contra R$30 mil do rubro-negro, por entender que o Palmeiras teve responsabilidade maior. No entanto, justamente no início do pagamento desta punição, o Flamengo sairá mais prejudicado que o rival paulista na briga direta pelo título brasileiro. Então, a diretoria do Flamengo, o departamento jurídico, irá pedir a reconsideração da punição, não para que ela seja abrandada, mas que seja postergada, adiada. Foi pedido um prazo mínimo de 10 dias, que está inclusive incluído no Estatuto do Torcedor, tem que ser respeitado este prazo. E o Flamengo pede que, na verdade, a punição seja implementada 15 dias após esta decisão, que aconteceu ontem. Isto acontecendo seria após justamente o clássico com o Palmeiras. E assim o Flamengo não ficaria prejudicado. O Palmeiras poderia utilizar a totalidade da carga de seu estádio, o Allianz Parque, e, por outro lado, os 10% destinados à torcida do Flamengo também
estariam certificados e estariam garantidos. É isso que pede a diretoria do Flamengo e espera que seja atendida, Juan. Tá certo, é a questão desse confronto, né, que acaba ficando justamente no início da punição, tá dando o que falar aqui na Cidade Maravilhosa. 1h05 no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Sem limites, sem obstáculos. Momento do Paradesporto, na Bradesco Esportes FM. O vôlei sentado surgiu em 1956, utilizando basicamente as mesmas regras do vôlei. Em 76, em Toronto, apareceu como exibição na Paralimpíada. Em 1980, na Holanda, o esporte passou a ser disputado oficialmente. A modalidade ganhou destaque de vez a partir dos Jogos de Atenas em 2004, quando o vôlei paralímpico passou a ser disputado apenas com os atletas sentados. Renato Leite, levantador da Seleção Paralímpica de Vôlei Sentado do Brasil, celebra o fato de estar na nossa seleção desde 2002. Sou pioneiro do esporte há 14 anos, eu jogo essa modalidade. Os primeiros atletas a começarem esse esporte no Brasil. Sou jogador hoje dentro da seleção com o maior número de jogos, mais de 480 jogos pela nossa seleção. O voleibol é basicamente a mesma coisa do voleibol convencional, o vôlei sentado e o convencional. A única coisa que difere é o tamanho da quadra. O vôlei convencional é 9x9, são 2 quadrados, né, de cada lado. Já o vôlei sentado são 2 retângulos, que aí fica 5x6 de largura. E a rede também é 1,15 m do chão. E a única regra que difere é o bloqueio, você pode bloquear o saque. Renato Leite foi medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de 2003 e medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos em 2007. Podem competir no vôlei sentado jogadores amputados, paralisados cerebrais, lesionados na coluna vertebral e pessoas com outros tipos de deficiência locomotora. No Rio 2016, 8 seleções masculinas e 8 femininas lutam pelo pódio. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 1h07 no Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho de Botafogo. O Cadu Macri está aqui presente nos estúdios da Bradesco Esportes FM para trazer mais sobre o Alvinegro Carioca. Tudo certo, Cadu? Tudo bem sim, Juan. Um grande abraço para você e para toda a turma da Bradesco Esportes FM. É clima de velório, podemos dizer assim, no Botafogo nesta sexta-feira. A semana inteira, né, de trabalho foi visando um bom resultado e de preferência sem sofrer gols, exatamente o contrário do que aconteceu ontem à noite na Arena da Ilha. Mas agora é pensar na próxima competição, que é o Campeonato Brasileiro, e de fato a mais importante é a luta contra o rebaixamento. Domingo, 4 da tarde, o Botafogo pega o Grêmio dentro do estádio Arena Botafogo, mesmo estádio de ontem, e o técnico Jair Ventura não vai poder contar com o Diogo Barbosa, lateral esquerdo suspenso pelo 3º cartão amarelo, e se ele pretendia mudar a cara do time, principalmente no setor de meio campo, e utilizar o meia Leandrinho para esse jogo, também não vai poder, pelo mesmo motivo da ausência do Diogo Barbosa. Dá para imaginar, Juan, que o Botafogo tenha algumas mexidas. Claro que o tempo de treinamento é curto para mudanças drásticas, porque hoje é uma reapresentação para treino regenerativo e amanhã o único treino antes do jogo. Então podemos pensar em mudanças pontuais e o que o torcedor mais quer é uma mudança na zaga, principalmente com o zagueiro Renan Fonseca, muito vaiado ontem pelo torcedor. Cometeu um pênalti infantil em cima do volante Henrique no primeiro tempo, quando o Botafogo vencia por 1-0, e os principais questionamentos da torcida botafoguense, principalmente nas redes sociais, o porquê de Joel Carli no banco e Renan Fonseca no time titular e, além de tudo, com a abraçadeira de capitão. Enfim, vamos aguardar esse restinho de treinamentos que o Botafogo tem até o próximo jogo para ver se teremos mudanças na equipe titular. Tá certo, esse é o Botafogo aqui na Rádio do Seu Esporte. Realmente, muitos torcedores com que conversei perguntaram a situação do Joel Carli, até porque o início de ano dele foi muito promissor, até surpreendendo o próprio torcedor botafoguense.
né? Muitos, foi titular no Carioca, jogou bem, mas... despertou interesse até de outras equipes. Teve uma contratação que foi um sucesso, a verdade é essa, mas fisicamente ele tem sofrido muito com problemas musculares, não está no mesmo nível físico que os companheiros, mas hoje em dia ele é barrado, ele é preterido em questões técnicas. Condição física de jogo ele tem, tanto que nos últimos 3 jogos ele apareceu como opção no banco de reservas. Tá certo. O Botafogo em destaque aqui na Rádio Seu Esporte, lembrando pra você que o noticiário completo e ampliado você curte agora nos Donos da Bola às 2 horas da tarde no Cidade do Esporte, segunda edição, com Cadu Macri e Mauro Santana. Você está na Rádio do Seu Esporte. Valeu, galera! Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização: Grupo Bandeirantes de Comunicação.